Bom, então vamos tentar terminar o rápido possível para que vocês tenham mais tempo de interação. Então, quando antigamente em agricultura a gente falava só em produção de alimentos, fibra, energia, hoje a gente está falando serviços ambientais, aspectos nutricionais e de saúde, serviços ecossistêmicos, química verde, biomateriais, cultura, tradição, turismo. Então, hoje o agro ele é muito mais do que só produzir comida. Então, hoje a gente já está pensando em alimentos funcionais, plantas medicinais, biopesticidas, fragrâncias, ou seja, a biodiversidade trabalha a nosso favor. Então, por que a agricultura vai destruir a biodiversidade? E os desafios são grandes, por exemplo, quando a gente pensa, acesso à assistência técnica é baixíssima no país, acesso à energia elétrica, Norte e Nordeste é deficitário. Se a gente está falando de uma agricultura digital, como fazer isso se o acesso à internet é pífio? Então, a fazenda inteligente é uma realidade que nós vivemos hoje. Porque o agricultor pequeno, médio e grande se junta e instala as antenas na base do vamos fazer. Vamos ver se o filme vai? Mas eu acho que ele está sem som. Ah, não. Ah, foi. Isso, meus caros, é um robô. Esse é um outro robô. Está vendo que ele está fazendo a coleta? Isso é de verdade. Isso aqui é tomate. Esse daqui é um robô que combate plantas daninhas. Ele usa raio laser. Um robô desses trabalha intermitente, ele trabalha durante um dia 10 hectares. Então, vocês estão vendo, o maior uso de pesticidas no Brasil é herbicida, para matar as ervas daninhas. Ele vai suprir isso. Só com laser. Ele tem inteligência artificial que identifica onde está a planta daninha e a planta de interesse. Onde está a daninha, ele vai e aqui, ó, queimou, essa aqui não, essa aqui ele queimou, essa aqui não. Isso é uma realidade. Isso já está sendo provado. Tem campos, essa aqui é uma área de mais de 1.000 hectares, 1.200 hectares, se eu não me engano. E ele pode trabalhar de noite, você dá a carga dele, não precisa ninguém tomar conta dele. Espera aí que agora ele vai passar outro. Chega de queimar, vamos ver outra agora. Esse daqui é um pulverizador automático, então já não preciso mais a pessoa. E ele pulveriza em várias posições. E isso é microaspersão, então a quantidade de pesticida usada é muito baixa. E ele só entra quando é necessário. Tem armadilhas automáticas que demonstram quando chega um determinado nível de praga que ele vai e aplica. E ele vai sozinho. Ah, esse aqui é um barato, um aspirador de pó, só que é de inseto. Então, se não é uma doença, se é um inseto que é o responsável, ou uma larva, ele aqui tem a suficiente força para não destruir a planta e puxar o bichinho. Então não preciso mais aplicar inseticida. Para quê? E para aqueles que falam que a gente pode se alimentar de inseto, está aí, um prato. Eu não estou nessa, porque no médico eu fui me dar naquela, vou comer um grilinho, putz, a antena ficou atravessada aqui, que haja tequila para descer. Esse é o mesmo. Na realidade, o que ele está mostrando é que esse ventilador, ele sobe e desce de várias maneiras. Mas, Ana, eu acho que eu interrompi a gravação. Você pode ver se ele continua um pouco mais? Ou ele chegou ao fim? Não, chegou ao fim. Então tá ótimo. Obrigado, Ana. Então, isso é só um dos exemplos. Eu tenho tratores que puxam implementos. Por isso é que aí começa assim, a oportunidade também é um desafio. E a gente não está falando hoje, no meio da defesa, da questão da segurança cibernética,
Isso é segurança cibernética. Eu não estou usando o drone como uma arma de guerra, eu uso o drone. O drone que eles usam como arma de guerra é o drone que eu uso na agricultura. Então, quando eu falei biologia sintética, por exemplo, eu estou usando aqui a soja para produzir essa substância, cianoverina N, que é um microbiocida usado para o tratamento de HIV. Por engenharia genética, eu consigo fazer com que a soja produza essa substância. Depois, eu posso extraí-la da soja e criar emulsões que podem ser usadas em loções e outras coisas. Aqui é a questão das mudanças climáticas. Não está aumentando o período de seca? Essa planta daqui e essa estão sob estresse hídrico há 49 dias. Só caiu 44 milímetros de chuva, quando o normal seriam 300 milímetros. Olha essa aqui e olha essa aqui. Quem é que você acha que está resistindo melhor? A mesma coisa, os últimos antibióticos têm saído, principalmente para combaterem as superbactérias, têm saído do solo. São desenvolvidos de bactérias do solo. E o espaço é a fronteira final. Isso daqui é a nossa presidente, a doutora Silvia, assinando um acordo com o pessoal da Agência Espacial Brasileira para a gente começar a estudar a produção de alimentos no espaço. Por quê? Porque só pastinha não dá. Para viver na Lua, para viver em Marte, você tem que ter comida. Então a gente está começando esses estudos. Mas tudo isso se deve, todo esse avanço, tudo isso se deve único, exclusivamente ao quê? A essa aliança da inovação. Sem o produtor, se o produtor não juntasse, pegasse e aceitasse a pesquisa, nada iria acontecer. Se a pesquisa não fosse gerada nas universidades, nada iria acontecer. Se a pesquisa não fosse desenvolvida pela Embrapa, nada ia acontecer. Se também não fosse pelas organizações estaduais de pesquisa, nada ia acontecer. É esse trabalho em conjunto que faz o milagre da inovação no Brasil. Não é só um, não é só o outro, são todos. Mas, em última instância, o herói é o produtor. Ele é que conseguiu o milagre. Quem é a Embrapa? Ela foi criada em 1973. Nós somos uma empresa de inovação tecnológica. Nós trabalhamos em praticamente todo o Brasil, na base de 43 unidades. Unidades que são separadas ou por bioma, então eu tenho a Embrapa Cerrado, a Embrapa Semiárido, por produto, uma Embrapa Arroz e Feijão, uma Embrapa Milho, e as temáticas, como a minha, que é a Embrapa Solos. Nós trabalhamos em rede, sempre em conjunto. Nós não podemos gerar lucro, mas nós temos um lucro social, ou seja, para cada R$1 que é investido na Embrapa, e isso daqui é analisado anualmente pelo Tribunal de Contas da União, nós geramos, a partir da adoção das tecnologias que nós geramos, em torno, esse ano que passou de 2023, R$21 de retorno para a sociedade brasileira. Então, quando a gente encontra muita gente aí falando que empresa pública que dá prejuízo, a gente dá prejuízo porque a gente não pode vender. A gente é público. Eu não posso vender para o produtor. Eu tenho que transferir a tecnologia para o produtor ganhar dinheiro. Porque o produtor ganha dinheiro, o país ganha dinheiro. A quem interessa a privatização de uma Embrapa? A quem quer pegar e dominar os conhecimentos que nós temos. Para vender caro para alguém. Isso é soberania nacional. Não estou querendo proteger o meu emprego, não. Não preciso. A questão não é essa. A questão é quem iria pagar pelo conhecimento de batata doce nesse país? As grandes empresas querem milho, soja. Alguém se preocupa com a mandioca? Não. Mandioca é coisa que não dá dinheiro. Mas não é tão fundamental para o povo? É. Genética animal? É fundamental. Mas aquele porquinho que hoje se trabalha lá no sul do país, que é um porco mais, como é que eu diria? Ele não é para produção comercial, ele é para produção em casa, mas que tem
uma produção de proteína, de carne maravilhosa na hora de fazer um embutido, é totalmente diferente de um porco de granja. Aí isso interessa? Não, não interessa. Então, quando escutarem sobre a palavra privatização, pensem antes de mais nada naquilo que eu falei. Só uma tecnologia da Embrapa, que é a fixação biológica de nitrogênio, traz anualmente 40 bilhões de dólares de economia. O orçamento da Embrapa desse ano foi de 3 bilhões de reais. Eu acho que só isso já pagou e sobrou uns trocados. A quem interessa a privatização de uma Embrapa? Pensem nisso. 20 pesquisadores da Embrapa são citados em um novo ranking da Elsevier, são os top 5 do mundo. E desses aqui, alguns já estão mortos. E mesmo mortos, ainda são influentes. Concluindo, esse daqui, em 40 anos, é o trabalho daquela aliança. De importador, nós viramos grandes produtores e grandes exportadores. Mas nós só exportamos o que sobra, não o que a gente precisa para consumir. Isso é um ponto importante. E o que nós exportamos serve para alimentar em torno de 600 milhões de pessoas lá fora. Vários cálculos, mas é em torno, em média, dependendo da forma de calcular, usando a FAO, usando a FMI, em torno de 600 milhões. E olhe só, o mundo já está falando na geopolítica do alimento. Por quê? Porque, mais uma vez, depois da guerra da Ucrânia, o uso do alimento como arma, o uso que a Rússia fez do alimento como arma, suscitou esse jogo de guerra na Europa esse ano. Que é, qual o tema? Escassez de alimento. O que a Europa faz se houver escassez de alimento? Como é que se vira? Eles estão criando os protocolos para isso. Ninguém faz isso à toa. E como o professor Sandoval gosta de colocar, um professor nosso aqui da casa, da Escola Superior de Guerra, também da Escola de Guerra Naval, nós estamos aqui nessa interface e interseção entre os países com maior extensão, maior quantidade de habitantes e com maior PIB. São esses países aqueles que teriam a destinação a ser os grandes players mundiais. Só que destes 5, só o Brasil e os Estados Unidos são autossuficientes em alimento. E alimento e conflito estão intimamente relacionados. Sempre quando você tem um pico, como foi em 2008, 2011, 2021, 2022, picos nos custos, nos preços de alimento trazem conflitos. Porque tem países que dependem da importação. E quando o alimento fica caro, você só tem uma solução, transferir isso para a população. E a população se revolta. Essa figura já está aqui desde 2018, mas isso foi durante a viagem do CAEP em São Paulo. Eu achei esse título aqui dessa organização mundial muito importante. Tecnologia própria é independência. É lá que nós estamos fazendo a nossa turbina e o nosso reator atômico. E isso é verdade. A gente só tem soberania se a gente garante a tecnologia, senão a gente é dependente. E esse senhor, Eliseu Alves, que chegou aos seus 100 anos, fala: cérebros e não tratores são um símbolo da agricultura brasileira. Meus agradecimentos à minha turma da Escola Superior de Guerra, a turma Ética e Democracia, do CAEP. É a melhor de todos os tempos, lugar, no multiverso. Não tem uma que se iguale a ela. E nem terá. E aos meus colegas do Laboratório de Simulações e Cenários, onde está o meu grupo de Biodefesa e Segurança Alimentar, onde a gente desenvolve os nossos trabalhos nessa área. Meus caros, muito obrigado pela sua atenção e paciência. E como podem constatar, foi por pouco, né? Por pouco que eu não finalizei. Será início do debate? Convido. Então, vão me permitir sentar. Pode ao seu lugar na mesa?
Solicito que quem desejar realizar uma pergunta, levante a mão e fixe que o microfone vai ser levado para a tela. E antes de mais nada, por favor, só me perguntem o que eu sei. Boa tarde, obrigado por ter falado para a gente. Entendeu seu tempo aqui com a gente? Eu só ganho, vocês são a minha semente. Pessoal, agora você botou ali que o soja, né, é o primeiro do Brasil, né, da produção. Me explica por que é tão produzido soja aqui no Brasil, porque eu, particularmente, eu vejo o pessoal comendo quase muito pouco soja. Eu vou na casa Pedro, o preço Perfeito. do soja é baixinho. Perfeita pergunta. Porque a soja é o alimento principal dos animais. Então, quando você olha um frango e você olha um porco, ele na realidade é um saquinho de soja ambulante. A ração dele é basicamente soja com algo de milho. Então, por isso a soja é tão importante. Porque quem quer produzir proteína animal precisa de soja. E aí vem a história. Quem é o nosso grande importador de soja? São aqueles países que não conseguem produzir soja em quantidade, mas tem uma classe média que está crescendo, como é a China. Quem está na classe média não quer mais arroz, até na China. Ele quer carne. Ele quer um bife. Ele quer tomar café. Ele não quer chá. Por quê? Questões de classe média, questões de consumo. Então, por isso a soja é tão importante. Além disso, a soja é o elemento principal do biodiesel. Hoje, quando a gente vê a mistura de biodiesel 15, 20, aquilo dali é óleo de soja. É claro que ele passa por um processo químico porque é só aí eu já estou chutando, já não me lembro mais se é o ácido linoleico ou oleico. É um deles que não é interessante, a gente já está trabalhando nessa direção para diminuir um em detrimento do outro, para exatamente a gente ter uma soja dedicada para a bioenergia. E nós estamos assim, a pouco de termos também bioquerosene de aviação, que é o SAF. Só que aí ele é feito com outro tipo de material, já não é com soja, é com óleo de dendê e com outros tipos de óleos mais pesados. E soja, a gente só consome soja verde, que é aquele, o nome em japonês ele parece um amendoinzinho. Como é que era o nome daquilo? É verdinho. Tem um nome que eu não me lembro agora, infelizmente o HD já era. Só deletando. Próxima debatedora, presidente. Boa tarde. Se pudesse se levantar, eu tenho 15 de miopia, então... Não, eu tenho 15 de miopia e 8 de astigmatismo, então quase cego, né? Tem que ficar longe da caixa de som. Boa tarde, professor Daniel, professor Flávio. Vem um pouquinho mais para frente. Não, mas no meio quem sabe dá certo, né? O between sempre é o melhor. Professor doutora Flávia Navarro. Eu não sei se o senhor vai saber responder, mas há 3 anos atrás nós tivemos aqui a palestra com o doutor Riano, né? E ele comentou que a Embrapa estava produzindo um tipo de arroz super proteico e tal, para ser distribuído. E o grande entrave disso daí era a Anvisa. Minha pergunta esse entrave ainda existe em outros alimentos, em outras produções da Embrapa? Eu acho que não era a Anvisa, era o CNT-Bio. Porque tudo aquilo que é geneticamente modificado tem que passar por um protocolo do CNT-Bio, que são de 10 anos.
Então, é um protocolo que existe exatamente para dar a segurança de que as alterações genéticas que foram criadas, elas não se decompõem geneticamente com o tempo, ou seja, com isso você tem cientificamente a forma de dizer funciona e não vai causar malefício a ninguém. Então, uma segurança a mais que você está dando à população. Como não há uma necessidade imediata, a gente não está passando por nenhuma crise nutricional, a crise que a gente passa hoje é de salário. As pessoas não têm o salário adequado para fazer e comprar o que precisa. Ou você não tem... Está sendo gravado, né? Não posso falar. Então, nesse sentido, eu acho assim, que o trabalho do CNTBio ele pode ser laborioso, ele pode levar uma demora, mas ele é importante para a segurança da população. Não é a Anvisa, eu acho. Porque a Anvisa, a Vigilância Sanitária, é só se houvesse algum problema da ordem de algum produto, algum subproduto na produção do arroz que criasse algum tipo de malefício, alguma coisa. Não é esse o caso. A Anvisa, nesse ponto, não se mete. Mas a Anvisa, se eu não me engano, é uma das que tem cadeira no CNTBio. Não sei. Não são problemas, são os protocolos. Ele tem que chegar a 10 anos. Por exemplo, alguém já viu sendo comercializado mandioca roxa? A mandioca roxa já foi liberada. Ela é uma mandioca rica em antocianina. Ela está sendo liberada para comercialização na região do Distrito Federal, Goiás, por ali. Daqui a alguns anos chega aqui. A gente já está acostumado com a batata doce amarela. Mas alguém já viu uma batata doce laranja? Também é um outro produto, que aí é a provitamina A, né? Que também está aumentando. Mas tudo isso tem um protocolo e a gente tem que seguir esse protocolo. Até mesmo essas áreas onde a gente mexe geneticamente, todas elas têm que ter um controle absurdo, um controle austero. Nós somos auditados anualmente, pelo menos por 3 esferas do governo. E na questão da produção de geneticamente modificados, se eu não me engano, são 5. Então é fundamental isso. Por quê? Porque dá garantia. Aí eu te pergunto, se fosse privatizado, seria assim? Eu não sei, eu não estou dizendo, vocês é que estão respondendo. Próximo. Boa tarde, professor Fabíola. Bem, a pergunta seria o seguinte, basicamente, o que seria alimento transgênico, no caso, e quais seriam os mitos e verdades sobre esse tipo de alimento transgênico? Nós temos observado que a variedade de alimentos transgênicos tem aumentado cada vez mais. E nós compramos, muitas pessoas não sabem o que são. O que seria o transgênico e quais seriam os mitos e as verdades sobre os alimentos transgênicos? Ok. Bom, a palavra transgênico quer dizer que é entre gêneros diferentes. Praticamente não se faz mais isso. A gente não pega mais o gene de uma espécie e joga na outra espécie. Hoje o que a gente faz é engenharia genética. Eu pego o gene dessa planta e eu altero a posição das bases para conseguir obter alguma característica que me interessa. Mas você veja bem, quando eu faço isso, essa alteração genética, ela não vai para o grão. Ela fica na parte da planta que me interessa. Por exemplo, se é a questão de resistência à seca. A resistência à seca é uma característica dos estômatos que abrem e fecham e da película que cobre as folhas. Então, esse gene, ele vai trabalhar nesses tecidos. Mas esse gene não vai para o grão. Esse grão está livre. No transgênico isso não acontecia. O grão levava aquele pedacinho. Hoje, no geneticamente modificado, isso não acontece.
Tanto é que antigamente, como é que se fazia no porto para caracterizar se o produto era transgênico ou não? Você pegava, tinha um reagente que demonstrava a presença daquela partícula, e aí, esse é transgênico, esse não é. Hoje, se você fizer isso, nenhum é. Porque aquele gene não está no grão, aquele gene está na folha, está no caule. Mas Daniel, e se for de acumulação de provitamina A? A acumulação é um processo de translocamento ou translocação. Não é um processo na semente. Então, eu faculto que, a partir da fotossíntese, a produção de energia, com a produção de energia, eu mexo nos metabólitos que vão ser levados via floema para o grão. Mas a célula do grão não tem esse gene. Por isso é que o geneticamente modificado, não adianta eu pegar a semente e plantar que não vai dar a mesma coisa. Eu tenho que estar sempre comprando a semente. E aí vem uma questão que alguém poderia me perguntar, mas quem produz a semente? É uma empresa do Brasil ou uma empresa estrangeira? Aí eu vou dizer para você que boa parte das vezes é uma empresa estrangeira. Então, nós somos muito bons em produzir, mas nós não somos independentes dos insumos, ou seja, dos fatores de produção agropecuários. A gente tem o domínio da terra ainda. A gente tem da mão de obra ainda. Mas produção de semente, produção de fertilizante e de pesticida, boa parte é de fora. Ajudei? Então, próximo. Boa tarde. Boa tarde, obrigada por você hoje. A minha pergunta foi aquela que eu fiz para o senhor lá dentro. Aproveitando, inclusive, essa resposta. São os 3 anos. O que está sendo feito para a gente se livrar, né, da forma de pesticidas? Então, desde o governo anterior e que segue no governo atual, que referendou também, nós temos um Programa Nacional de Fertilizantes. Esse Programa Nacional de Fertilizantes, ele prevê incentivos fiscais para que a gente possa voltar a produzir o mínimo de fertilizantes no país, porque nós importamos algo em torno de 80%, 85% do que nós usamos. Então, esse Programa Nacional de Fertilizantes, ele prevê que em torno de 2040, em torno da nossa dependência caia para em torno de 40%, quando hoje ela é de 80%, 85%. Mas tem certos elementos nutrientes que a gente, infelizmente, não tem em solo brasileiro. Então, o potássio é um elemento que é difícil de encontrar no Brasil. Não há minas de potássio no Brasil. É difícil. Então, o potássio é um elemento que, nitidamente, a gente vai continuar dependendo muito da importação. Agora, fósforo nós temos. E nitrogênio não é minerado. Nitrogênio é um processo industrial. A gente precisa de gás para gerar a energia necessária para fixar o nitrogênio atmosférico numa forma proteica, ureia de nitrogênio. Ok? Desculpa? Edamame, isso. Aquilo com salzinho, saquê. Eita. Próximo debatedor. Boa tarde, professor Daniel. Meu nome é Joel Correia de Lima. Afastando o proselitismo, a atividade aqui apresentada, para mim, pelo menos,
tem um horizonte muito grande das coisas que a gente vê, das coisas que a gente observa pela mídia. Creio que o agronegócio deve ser uma atividade de Estado, não de governo. E o que mais a gente vê são ataques infundados ao agronegócio a fim de atender interesse político. Existe algum movimento, eu vejo no Congresso um grupo pequeno, pessoas ligadas ao agronegócio, sempre apanhando. E o nosso governo agora, alguns meses atrás, liberou uma quantia acima de bi, né, para o movimento do CDR. E, pelas suas palavras, o valor destinado para a Embrapa é irrelevante em relação ao que foi liberado para o movimento do CDR. Então, eu coloco aqui uma questão. Existe, efetivamente, por parte dos brasileiros, alguma medida no sentido de trabalhar melhor isso perante a sociedade? Eu acho que a sociedade é que pode dar o norte, né? Depender única e exclusivamente dos políticos, nós vamos cada vez descer para ladeira abaixo. Obrigado. A sua pergunta é uma boa pergunta. O senhor veja, a gente teria que começar lá da educação, do ensino fundamental. Porque, como eu mostrei, naquele pequeno exemplo, dos 350 menções de agricultura que tem nos livros de ensino fundamental, 303 são autorais, quer dizer, o autor acha isso. Ele não pesquisou nenhum lugar para dizer se é ou não é. E a maioria deles colocam negativamente a agricultura, por total desconhecimento, ou porque acham que o ambiental não coaduna com a agricultura. O que eu acho engraçado nisso tudo, assim, quando eu escuto esse pessoal da área ambiental, é que eu nunca vejo ninguém brigar contra a indústria farmacêutica, porque a gente tem mais gente se intoxicando com remédio do que com agrotóxico. Então, por que o pesticida é agrotóxico e o remédio não é remédio tóxico? São coisas assim, é tudo uma questão de comunicação, como o senhor mesmo falou. Só que isso tem que começar da base. Se o senhor for numa escola rural, muito possivelmente você vai estar escutando as verdades. Só que nós estamos num país urbanizado. E o urbano, ele esquece o rural. Ele só lembra na época de crise, quando foi a Covid. O mundo inteiro com a Covid veio com a famosa palavra lockdown. A única coisa que eles esqueceram é que a comida chega para a cidade de fora. Se você faz um lockdown, como é que a comida chega? Não chega. Outras coisas, tipo, eu sempre falo, uma greve de caminhoneiro é boa para lembrar as pessoas que a comida não vem do supermercado. Eu estava comentando com alguém lá na sala, por exemplo, se nós tivermos uma greve de caminhoneiros hoje, em 9 dias a cidade do Rio de Janeiro não tem mais proteína para vender. Porque esse é o tempo que você mantém a carne aqui no Rio de Janeiro. Depois tem que vir de fora, dos frigoríficos. Então, se tiver uma greve, eu já vi as pessoas mais antigas, quando falam em greve de caminhoneiro, todo mundo lá no outro dia no supermercado enchendo o carrinho. Por quê? Vai que é melhor ter do que não ter. Quem já passou por essa situação sabe. Então, eu acho que tudo, voltando, é uma questão de comunicação. E para isso nós temos os nossos parceiros. O Ministério da Agricultura faz o seu trabalho. Nesses 3 anos que o ministro Fávaro está à frente do Ministério, mais de 150 mercados foram abertos para produtos brasileiros. Depois nós temos a Confederação Nacional da Agricultura, que criou diversos tipos de matérias nacionais e em feiras internacionais para mostrar a nossa capacidade, a nossa sustentabilidade. Mas eu acho que o nosso grande momento vai ser a COP30 em Belém. Por quê? Porque vai ser a primeira COP em que o agro vai falar as verdades que o mundo não quer escutar. A culpa não é do boi.
E nem das pessoas com mais de 60 anos. Não sou eu, foram os noruegueses, por favor. Espero ter ajudado na resposta. Próxima debatedora. Boa tarde, professor Daniel. Obrigada pela sua palestra. Márcia, e eu gostaria de saber até que ponto interna atrapalha o desenvolvimento de uma agricultura de ponta. Obrigada. Próxima pergunta. Eu vou ter que... como é que a gente fala? O pessoal, quando vai para o juiz, segundo o meu advogado, eu não posso... Eu acho o seguinte, qualquer movimento que vise esclarecer e aperfeiçoar o uso das técnicas agropecuárias é bem-vindo. Se ele não faz isso, ele está atrapalhando. Então, existem vários grupos o Senar, por exemplo, o Senar é o Senac rural. Eles fazem um trabalho sensacional de comunicação, de técnicas com cursos EAD, cursos presenciais. Agora, na recuperação do Rio Grande do Sul, eles estão tendo uma participação fundamental em trazer de novo o espírito gaúcho. Não, vamos para frente, vai dar certo. Estamos aqui juntos, viemos te ajudar. Porque é isso que a pessoa sente falta, né? Ela não está sozinha, tem mais gente por trás. Tem todo um esforço. Então, esses grupos são grupos importantes. E cooperativas. Hoje, por exemplo, tem aquela cooperativa das mulheres, eu acho que é catadoras de babaçu, no Maranhão. O trabalho que elas fazem é um trabalho fenomenal de melhoria da categoria. Com o trabalho delas, elas conseguiram não só a valorização da mulher, mas da mulher no campo como a chefe de família, trazendo melhor rentabilidade, trazendo um futuro para a família. Isso é importante. Próximo. Próximo debatedor. Boa tarde, professor Daniel. Quero parabenizar pela excelente exposição, né? Que nos deixou com conhecimento das novas tecnologias que estão muito avançadas para o nosso momento. E o senhor deixou ali uma questão com relação à independência de uma nação, de um país, né? E essa independência ela se faz em dois momentos, com energia e com alimentos, né? Porque um depende do outro, né? Nessa questão, com relação ao programa ProAlco, lançado lá na década de 80, né? Onde se deu prioridade, claro, que isso trouxe uma vantagem para o Brasil em termos de dependência de outras fontes de energia, né? Mas também trouxe alguma questão que nos deixou um pouco temerosos. Nós temos um vasto plantio para produzir o álcool, né? E hoje surgiram várias formas de energia para suprir os combustíveis, né? Nessa questão, a valorização da alimentação deveria ser em primeiro lugar, para o meu ponto de vista, diante dessa nova perspectiva do mercado, né? E o que o senhor acha a manter essa situação em produção de álcool, usando vastas terras que poderiam ser produzidas e poderiam ser produzidas outras formas de alimentação, né? Até porque, como o senhor bem colocou, o espaço é a fronteira final, e vai ser, em determinado ponto, necessário que se faça plantio em Marte, Lua, ou seja, onde for, porque a terra vai ser insuficiente para tal fornecimento para a população. O que o senhor acha com relação a manter esse processo de plantação, né, de cana para o álcool, ao invés de utilizar o açúcar ou outro produto alimentar? Obrigado. Uma pergunta muito pertinente, porque é uma pergunta que vem assim, assombrando e vem sendo alvo de questionamento ao crescimento de programas como esse. Mas todos os dados que nós temos e que foram produzidos desde a década de 80 demonstram que
o aumento da produção de álcool em função do proálcool de nenhuma maneira interferiu na produção de alimentos. Como eu demonstrei, como eu aumentei a produtividade do arroz e do feijão, eu preciso de uma área menor. Mas o que eu produzo de arroz e feijão diminuiu? Não. Então eu continuo tendo arroz e feijão? Tenho. Mas por que não consome? Porque não é mais o interesse da população consumir arroz e feijão. Você poderia só produzir comida? Pode, mas quem vai pagar? Você tem que lembrar uma coisa: não existem estímulos à produção. O produtor vai escolher o que produz em função dos ganhos que ele vai ter. A cana-de-açúcar, ela permite a produção ou do álcool ou do açúcar. Só que mesmo a produção do álcool hoje, da cana-de-açúcar, já não é mais tão importante, porque eu posso produzir mais eficientemente álcool do milho. Aí você vai me falar, pô, mas eu vou usar o milho, que é usado na alimentação humana e animal? Vai, porque o que você produz de álcool, depois o que sobra é um complexo proteico, que é basicamente o que o ser humano e o que o animal vai aproveitar. Então, o resíduo da produção de álcool do milho, eu utilizo na alimentação animal. Então, eu estou suprindo a produção de carne e estou produzindo a bioenergia. Só que álcool sozinho também não é mais só o importante, porque eu tenho o biodiesel. O biodiesel é importante hoje na questão da locomoção, transporte, ônibus, caminhões, navios. Eu tenho a possibilidade hoje, nas fazendas e nas granjas, de produzir biometano através da compostagem dos resíduos orgânicos. Todas as grandes granjas hoje estão caminhando nessa direção, porque economiza energia elétrica. O biometano produzido na fermentação, eu transformo em energia elétrica. Então, o que eu acho é que hoje nós temos um mix de áreas cobertas que são suficientes para o que a gente vai ter para os próximos 10 anos. Agora, eu não seria tão malthusiano a ponto de acreditar que a gente vai ter um crescimento indefinido da população humana. Por quê? Como bem se vê nas críticas a Malthus, você no meio do caminho tem guerras e tem outras coisas, doenças e enfermidades, que vão contribuindo para a diminuição. Além do mais, os números de crescimento populacional mundial indicam que, à exceção da África, onde os números estão diminuindo, mas ainda são altos, os grandes números da China, da Índia, estão em queda a ponto de estar preocupando os próprios governantes. Então, eu acredito que a população vai atingir uma certa estabilidade e, com isso, a produção de alimentos também. A questão do espaço é uma questão não tanto do crescimento humano, mas de oportunidades de negócio. Porque tem coisas que eu posso fazer no espaço que eu não posso fazer na Terra por causa da gravidade. Em gravidades menores, existem combinações industriais de ligas metálicas, proteínas, enzimas que eu posso criar e que eu não consigo criar na Terra por causa da gravidade. Além disso, é a possibilidade de mineração. Porque, como a gente sabe, vez por outra, tem um cometa aí, passa de um lado, passa de outro. Alguns são só gelo, mas tem outros que têm coisas mais interessantes que ninguém fala. Então, por isso é que o laboratório de simulações de cenários ele é interessante, porque a gente pensa na prospecção, no futuro. E o futuro, um dos pontos são as novelas ou os filmes de ficção. Eles indicam muito da onde a coisa pode ir. Então, eu acho sempre interessante a gente imaginar que o futuro pode estar relacionado com uma exploração, mas uma exploração não por causa do crescimento humano desvairado, eu acho que vai ser mais por uma questão de obtenção de produtos de alto valor agregado e que na Terra a gente não produz. Próximo.
Temos 5 minutos ainda, né? Ou já acabou? Encerrar pelo debate. E, como todos nós sabemos, a tradição dessa escola que seja feito um agradecimento em nome do senhor comandante, em nome da turma de 65 anos. E, para tal, eu convido a discente, senhora Márcia Rampinelli, para fazer os agradecimentos e entregas da escala. Em nome do comandante da Escola Superior de Guerra, vice-almirante Marcelo Medeiros Cardoso, e em nome da turma ESG de 75 anos, agradeço ao conferencista Dr. Daniel Pérez, que ministrou conferência agronegócio brasileiro, mitos e fatos. Agradecemos a brilhante conferência por prazeroso aprendizado e a esperança de que esse Brasil vai para frente. Vamos tirar uma foto aqui, né? À frente, por favor. Emocionada. Eu é que tenho que ficar emocionado. Muito obrigado por suas palavras. Obrigada, Obrigada. Considerações finais? Minhas considerações finais. Fora as brincadeiras, para manter o pessoal acordado, né? E aquela coisa toda técnica de professor, quem é professor sabe, né? Vocês são um pouco da semente que eu estou criando para espalhar. Como alguns perguntaram, como é que a gente resolve? Comunicação. Então, todo esse trabalho que eu faço anualmente, faço com muita alegria exatamente para isso. Para que cada um de vocês seja o disseminador. Pelo menos, quando ouvir falar mal, levanta a mão e fala, isso não é verdade. Leia, estude. Você está usando como base o quê? Instagram? Vamos pegar um livro, vamos pegar uma base de dados fidedigna, de verdade. E na pior das hipóteses, olha, eu conheço um cara ali no Jardim Botânico, o Daniel, fala com ele, ele não é uma pessoa. Ele vai te atender, vai falar com você na boa. Porque, minha gente, é difícil, assim. É impressionante a gente ver como nós somos bons e, ao mesmo tempo, como falam mal de nós. E eu só vejo nisso, assim, é aquela história, se eu não falar mal deles, eu vou ter que depender deles, e eu não quero depender deles. Essa é a dura realidade. O mundo é jogado hoje por adultos. O Brasil é uma criança. E o Brasil tem que crescer muito rapidamente. O Brasil, é aquela história, a gente tem que começar a pensar no nosso país, no Estado, e não no governo. Por isso que o pensamento dessa casa, que é pensar o país, pensar o Estado, pensar a nação, é fundamental. Porque aí a gente pode se planejar. A gente não tem que viver mudando a cada 4 anos. Os que foi feito em 4 anos, agora os próximos, aquilo foi ruim, vamos viver outro momento que vai ser um momento da salvação nacional. Isso não existe. Um país ele tem que trabalhar numa direção com afinco e com vontade. No caso do agro, isso acontece por causa dos nossos produtores. Não é por causa da Embrapa, a Embrapa ajuda. Não é por causa da universidade, a universidade ajuda.
Não é por causa do Instituto Agronômico de Campinas, Instituto Agronômico do Paraná, as instituições estaduais. Aí ele ajuda. Mas é porque o produtor quer. Ele é o herói. Eu mostrei isso. Com aquela rentabilidade, eu ficava em casa e deixava o meu dinheiro no Ibovespa. Mas ele não. Ele quer ver a produção. Ele quer ver o florescer. Ele quer sentir parte da sociedade. E ele fala com orgulho disso. Ele sabe o papel que ele tem. E isso, para mim, que é o bacana. Então, força para ele. Muito obrigada, professor, mais uma vez, né? O Daniel Pérez é professor emérito aqui da Escola Superior de Guerra, dá aula no curso de estudos também, curso estratégico, e sempre traz novidades, e sempre traz esperanças, né, que o futuro pode melhorar. Eu acredito piamente nisso. Esses robôs que eu mostraram, eles já estão trabalhando numa fazenda. Mas o mais importante, por exemplo, eu não mostrei. Ah, mas essa tecnologia vai chegar ao pequeno? Nós, da Embrapa, já temos um segmento hoje trabalhando com a difusão do conhecimento digital em polos para os pequenos produtores. Por quê? Porque ele não pode ficar para trás. Porque o mundo vai ser digital, a gente não tem como escapar. E hoje, o produtor, mesmo lá no Nordeste, ele tem o seu smartphone. Então, é a revolução. A gente tem que aproveitar e tem que usar isso em nosso benefício. E é isso. Eu queria aproveitar, antes do pessoal sair, vocês viram lá fora, tem uma exposição que foi realizada hoje, uma cerimônia militar, e essa exposição veio do Centro de Documentação da Aeronáutica, né, gentilmente, e está aqui representado por membros de um grupo chamado Azul Baratéria, né? São pessoas que já serviram a Força Aérea, porque dia 23 de outubro foi no Dia do Aviador e Dia da Força Aérea. Eu queria chamar eles três aqui na frente, para a gente dar uma salva de palmas. Eles estão fardados com fardas de período, de homens de areia, de cinzeira, também, e o período. Mas eles estiveram também no festa da aeronáutica. Boa tarde a todos, é uma honra estar nós colegas aí que iniciando o certo. Essa exposição realmente ela foi feita pelo Centro de Documentação da Aeronáutica, que foi localizado no campo da Força Aérea, na Campos Afonso. E o nosso grupo aqui é um grupo que não é ligado diretamente à própria Força, é um grupo que se dedica a divulgar a história da nossa Força, através de uniformes de época e de algumas viaturas históricas também. Hoje nós temos as viaturas aqui porque estão a caminho de Viego, de um encontro sul-americano de viaturas veículos militares. E o nosso trabalho é justamente é preservar a memória da nossa força, né, e os valores e a história da Força Aérea Brasileira desde quando foi criada em 20 de janeiro de 1941, através do Decreto-Lei 2969. Como já foi mostrado aqui hoje de manhã, na outra atividade da escola, tem o seu primeiro-ministro, o civil, né, que foi uma jogada bastante estratégica e inteligente do presidente da época, que era Getúlio, que foi Joaquim Pedro Salgado Filho. Então, o nosso trabalho é esse. Eu vou uma maneira assim, bem simples, bem modesta, a manter essa história da nossa força, que é o nosso país também, o Brasil. Muito obrigado pela atenção. São Brigadeiro Hélio. Você sabe? Senhoras e senhores, até a próxima.